eu não consigo perdoar. Quando isso acontece, é porque no fundo, a gente ainda não quer perdoar. Eu sei que isso é meio forte, mas eu vou explicar o motivo pelo qual. Sabe por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque no fundo a gente não quer perdoar. E não é um não querer consciente. É porque, historicamente, no contexto que nós absorvemos em relação ao perdão, é como se perdoar alguém libertasse a outra pessoa dos equívocos, do erro que ela cometeu em relação a gente. E quando eu mantenho a mágoa, o ressentimento em relação a outra pessoa, é como se eu estivesse aprisionando ela, né? E ao contrário, quando a gente pensa em perdoar, é como se eu estivesse libertando a pessoa e passando a mão na cabeça dela e dizendo: tá tudo bem, o que você fez já passou, já foi. Mas isso é uma percepção equivocada. O perdão ele é muito mais profundo do que isso. Porque o que acontece? A pessoa que perdoa, ela está liberando dentro dela o aprisionamento mental, energético, psíquico que estava ainda emaranhando ela com essa outra pessoa. Primeiro, porque a outra pessoa pode, a partir do erro dela, não considerar um erro. Ela pode, né, tá bem, tá tranquila ali com os pensamentos dela e não sentir aquilo como um peso, como um erro. Então, de certa forma, ela já se perdoou, ou ela nem se ofendeu, ofendeu a si mesmo pelo que fez com a outra pessoa. Então, de alguma forma, manter aquele sentimento não estava servindo de nada, apenas para magoar, para machucar a pessoa que mantém ali a necessidade de não, né, da mágoa em relação ao outro. E a outra pessoa, mesmo que ela tenha cometido o erro e mesmo que você perdoe, se por acaso na consciência dela ela carregar o sentimento da culpa, não adianta de nada você perdoar ou não perdoar, porque ela está envolvida da sua própria autocobrança, a sua consciência está ali cobrando alguma situação. E isso vai depender do tempo dela, de reparação, né, de resolução desse sentimento ou em relação à ação que ela cometeu de fato. Porque, como diz Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, quando eu perdoo o outro, eu estou libertando a mim e não ao outro. O outro vai se libertar à medida que ele escolher o seu processo de consciência e de reparação em relação àquilo que ele fez. Por isso que o perdão é um movimento de autocura, de autoacolhimento e de autorrespeito. E a outra pessoa, no momento devido, ela vai se entender ali com a consciência dela.